Ioni é uma pessoa que gosta de contar histórias. Ela costuma usar cenas do dia a dia para expressar sentimentos e emoções que todos nós sentimos, mas às vezes temos dificuldade em entender ou identificar plenamente. Ela se move, mas não como antes. O joelho direito carrega suas próprias histórias, um fio de dor que teima em não se romper, uma inflamação silenciosa que lembra: há limites. Às vezes, o líquido se acumula, um pequeno derrame que incha a articulação como um segredo mal guardado. E ainda assim ela anda, porque o corpo, mesmo quando protesta, insiste em seguir. A rotina é um convite. Cada manhã é uma pergunta. O que você vai fazer com isso? Não precisa ser grande. Pode ser um alongamento, um gole d'água, 1 minuto de silêncio antes de encarar o mundo. Porque autoconhecimento não é uma revelação, é um acúmulo. É perceber no meio da dor que você ainda consegue dobrar o joelho. É lembrar no meio do caos que você ainda escolheu levantar. E talvez hoje isso já baste. Porque a vida não espera ficar fácil para ser vivida. Através dos seus projetos na internet, ela vai construindo uma rotina que gosta, enquanto alcança as metas que deseja, e compartilha essa jornada do dia a dia. No Privacy, no YouTube e em plataformas de áudio, ela desenvolve sua liberdade criativa usando comunicação audiovisual, para ajudar as pessoas a se conectarem com seus desejos, compartilharem suas histórias e entenderem melhor a si mesmas. Aqui você encontra conteúdos sobre crescimento pessoal, autoestima, motivação e outros temas semelhantes. Com uma abordagem simples, gentil e acolhedora, essa jovem idosa de 32 anos compartilha suas reflexões, dúvidas e ideias em conversas que duram mais de 15 segundos. Ela trabalha CLT, como atendente meio período em um restaurante, e nas horas livres, dedica seu carisma aos projetos online, sempre buscando ter mais tempo livre, o que ela considera um grande sucesso. Duas, 3 meses. O peso das coisas invisíveis. Seu corpo fala em línguas que só você entende. O nó constante atrás do pescoço, como se carregasse o mundo. As mãos inquietas que transformam unhas em ruínas. O estômago que embrulha sem motivo aparente.
A mente se torna um labirinto. Pensamentos correndo em círculos como ratos assustados. Noites que se alongam enquanto o sono foge, como um animal acuado. Dias que chegam envoltos em névoa, tornando simples atos em montanhas. Amiga, queria dividir contigo algo que tenho sentido e pensado muito, sabe? Aquela questão da ansiedade e a depressão são companheiras silenciosas de muita gente hoje no Brasil e no mundo, não é mesmo? Estudos recentes de 2025 mostram que mais de 15% dos brasileiros convivem com esses desafios. Muitas vezes sem saber direito como lidar. E não estamos sozinhas, viu? No mundo, mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão e a ansiedade é uma das queixas mais frequentes nos consultórios. Baseado nas minhas pesquisas, né? Então, eu, por exemplo, além dessas batalhas internas, também estou me recuperando de uma tendinopatia patelar no terço distal do joelho e um pequeno derrame articular. E enfrento um desafio também do hipotireoidismo que está em processo de tratamento. Tudo isso, minha amiga, mexe com o corpo, mexe com a mente de formas que às vezes a gente nem consegue explicar direito, não é mesmo? Você já se sentiu como se o seu próprio corpo estivesse preso? Cansado, pesado, demais para continuar? Eu sinto assim muitas vezes. E aí que eu venho aprendendo a olhar, né, para esses sinais com mais paciência, mais cuidado, não como fraquezas, mas como partes da nossa história de cura. Então eu quero que você se pergunte de uma forma muito amorosa, muito acolhedora, muito humanizada: como você tem cuidado da sua mente e do seu corpo? Quais têm sido esses pequenos gestos, por mais simples que sejam, que te dão um pouquinho de alívio, sabe? E mais conforto? Será que conseguimos juntas transformar essa sensação de estar só em uma rede de compreensão e acolhimento? Porque mesmo que cada um de nós aqui carrega, né, suas dores em silêncio, essas dores também nos conectam. Então, nesse espaço aqui, nessa nossa comunidade, mesmo que distante, eu quero que você se sinta vista, ouvida e acompanhada, tá? Dessa sua amiga virtual aqui que vos fala. Afinal, a vida é feita desses nossos pedaços, né? Desses nossos recortes, dessas nossas imperfeições e principalmente desses momentos de cuidado e amor próprio. Pipoquinha agora? Sentiu. Ai, que tudo! Eu quero, então deixa eu pegar aqui. Você não passa na janela? Olhinho. Muito obrigada. Vai ser o quê? Vai ser minha recompensa aqui após finalizar a loucinha. Parabéns. Mas não tá curta. Ah, tá. Está muito comprida. A gente corta e deixa igual. Sim. Vamos seguir, meu.
Que bom. Tá Sangue. tá bem? Tá, ele tá ali no escritório, lendo as coisinhas dele. E o Caô, menina. Eu tava encapotada também. Olha aqui, tirei pijama. Aí, só na hora que voltou aqui. Ó meu jeitinho. Pra lavar louça eu gosto de separar segmentos. Eu separo segmentos. Sei lá, faz sentido na minha cabeça. Na frente, ó, da pia e prato, aí pote mais fundo com os talheres tudo dentro, panelinha separada. É. Eu já, na hora que eu ponho, já faço isso, eu não preciso dizer. É. Mas cada um tem É. jeitinho, né, filha? Sim. Ainda mais quando é só uma pessoa e a mesma pessoa sabe. Não, é do jeito seu. Mas sabia que eu gosto de fazer isso? Porque aí eu vejo, essa panela tá um pouco grudenta, então ela pode ficar aqui embaixo e receber mais água. Enquanto eu lavo as outras coisas. Ah, tá. Eu coloquei, eu tirei. O vento Tá vazando minha sacola? Pra mim, sim. Mas tem mais pano de chão? Um dia, porque O que aconteceu com aquela tua? Jogo fora? a maioria foi jogado fora. Ah, entendi. Que- Não tá certo. Muito não. Fazendo a pecinha. Sim, só tá eu. Ele tá lá com o foninho dele. Idade boa. De uma nova aquisição que a gente fez. Porque lembra que eu te falei que a cafeteira francesa quebrou, e não sei o que, a garrafa quebrou. Aí a gente comprou uma cafeteira elétrica. Sabia, Pra glória. sabia. Vai chegar amanhã. Não é daquelas cápsulas? Não, é aquela. O foco nosso é deixar. cápsula. Não, é É aquela que mantém quentinho ali a chaleira quente, vidro de aquela que vidro. Você não quer deixar pra amanhã eu pinto sua unha? Amanhã eu vou estar lá, né? Se você quiser. Ah, tá, isso aí. Combinado? Combina. Se você quiser, né? Você não é obrigada. Bastidores. Estou testando pela primeira vez esse suporte e fixa o celular. E estou captando o áudio pelo microfone novo, chiquérrimo, que eu ganhei da Mames Poderosa. Ó, lindíssimo. Minha amiga, nesse take eu estou captando os ruídos das atividades do cotidiano e eu já pensei longe. Já comenta aqui se você quer, quem sabe, um arruma e fala, um faxina e fala, um faz qualquer coisa e fala com o microfone. Acredito que vai ser algo bem dinâmico, que eu particularmente gosto e consumo muito conteúdos nessa temática de ASMR, então fique à vontade aqui que eu vou me animar para gravar mais takes, combinado? Aqui. O pedreiro lá conseguiu contato e vai vir na segunda. Eu tô feliz de estar testando tudo ao mesmo tempo. Eu não gosto de fazer as coisas uma vez. Nesse vídeo é inofensivo, tem. Parece um cachorro. Bicho? Eu achava que era nave, mas não é bicho. Parece sanguessuga. Oi, meu amorzinho, como que você tá? E aí, tá curtindo o vídeo até então? Espero que sim, ou pelo menos eu espero estar te dando uma boa companhia, tá bom? Combinado? Diante de tudo que foi se ocorrendo aí durante esses recortes dos vídeos, né? Que eu me diverti e tenho me divertido muito. Fica aí uma grande lembrete e até uma reflexão se você tá se divertindo nos seus processos criativos. O que aconteceu? Eu fui recentemente diagnosticada com ansiedade e depressão. Para você que tá até aqui nesse momento do vídeo, já é muito íntima, eu pelo menos considero até essa minutagem, então a gente pode falar assuntos bem pessoais. Então eu fui diagnosticada exatamente dia 17 de maio, ok? Fiz algumas anotações de sintomas, até para minha eu do futuro ter isso identificado para futuras outras conversas com a psiquiatra, né? Ainda com as regulações ainda dos remédios que eu estou fazendo uso. Fiz também alguns exames
de sangue. Enfim, você já imagina que foi uma notinha, né? Outra questão muito pessoal que se ocorreu, o marido também tem sentido algumas questões em busca de um nome específico, de um diagnóstico preciso, babado. Um convite muito amoroso para que você também revise como que tá isso na sua vida. Nesse momentinho do vídeo eu só queria trazer essa conversa para que também seja um abracinho quentinho para você. O tempo te trazem relacionamentos. Testando. Eu vou falar um negócio aqui, tá? Não, só vou finalizar aqui. Rapidinho. Meu amorzinho, muito obrigada pela sua existência nesse vídeo. Olha, já faz um bom tempo que eu tô em processo de criação, de edição, de pesquisas, etc, né? Muitas coisas aqui, ó, muitas coisas lindas eu vivenciei. Eu gostaria muito de saber como que foi aí pra você. Não gostei não desse. Peraí, vamos melhorar isso aqui. Finalizando esse vídeo gostoso. Bluetooth Note. Vou fazer um teste desse formato de
fazendo qualquer coisa e fala. Depois você me conta se ficou bom, tá? Tô testando o microfone com um pelinho, esse microfone novo e tá bem fresquinho na cabeça o que se ocorreu por esses dias em relação ao que eu gostaria de abordar com você, meu amor, sobre a gente criar de forma tranquila, e isso tá super alinhado em relação à nossa mente estar tranquila em relação a muitas coisas. Diante dessa questão de criar de forma tranquila e leve, tô lavando aqui deixando de molho uma camiseta, eu quero testar esse formato pra ver se esse tom de voz vai ficar bom. Porque é o seguinte, como eu abordei sobre o meu diagnóstico de depressão e ansiedade, os sintomas, alguns dos sintomas prevalecentes ainda estão vigentes na minha vida, né? Então a forma como eu vou querer atrelar as minhas responsabilidades, que tá envolto a questões de projetos digitais, de livre e espontânea vontade, ninguém tá me obrigando. Então eu preciso selecionar, de fato, o que eu vou entregar a minha microenergia existente de cada dia. Eu sempre brinco, né, que eu sou uma introvertida ansiosa, que eu sou uma jovem idosa, né, de 32 anos. E não é de hoje que esse tem sido ainda um bordão muito forte na minha vida. E sobre isso, agora ficou muito mais forte, tendo um diagnóstico mais objetivo sobre a maioria dos meus sintomas, e que a forma como eu conseguia lidar com aquela situação é me rotular algo, né? Que no caso era e é essa questão de ser uma jovem idosa e tal. Ok. E o que isso tem a ver com a criação? Tudo. A gente parar pra pensar como que a gente lida com aquilo que a gente trabalha tá super atrelado à questão da nossa maturidade emocional, né? Como que você lida nos momentos de crises, de desafios, momentos de imprevisto, como que você lida com a sua criatividade, coisinhas que vão se somando, né? Recentemente eu tive a honra de poder proporcionar a criação de um vídeo personalizado sob demanda de um assinante, né? Que foi e tem sido um comprador assim, tá no segundo lugar dos meus melhores compradores até o momento. E diante disso, esse plus, eu disse que eu falaria, né, o nome da pessoa assim que, né, finalizasse esse processo lá. Então eu falaria. E outro plus, juntando útil ao agradável, como eu tô recentemente com um microfone novo, aí eu já usei isso como uma grande oportunidade para criar esse conteúdo de uma forma mais profissional, usando, né, esse plus de captação de áudio, tanto aqui na área onde eu estaria conversando, falando e, né, fazendo o que tivesse que ser feito. E eu também colocaria esse microfone na ruídos, gemidos e etc. Coisas que o próprio corpo proporciona. E isso foi algo que me foi dado a oportunidade. Eu tinha essa flexibilidade de criar de forma leve, sem nenhuma imposição, né? Porque é uma coisa que eu sempre gosto de lembrar. Eu sou CLT, né? Trabalho meio período num trabalho formal, fora. Então, eu sempre ressalto, né, o meu lugar de fala, para você ver se encaixa na sua realidade. Então eu tenho um trabalho que banca as minhas despesas fixas, e tudo que tá envolto aos projetos digitais, hoje em dia eles estão nessa esfera de trabalho secundário. Então, minha amiga, eu sinto que as criações, elas podem ter essa maior flexibilidade de eu criar quando, como e onde quiser, porque eu sou literalmente, né, a CEO dos meus próprios projetos, da minha própria putaria, diremos assim, né, brincando. E tem sido muito bom, né, eu trazer essa leveza nesses projetos, porque se fosse em outras circunstâncias, talvez eu me sujeitaria
a fazer coisas que eu talvez não fizesse a prontidão, sabe? Quando às vezes a gente se sujeita por saber que aquilo vai estar atrelado à nossa sobrevivência. Você me entende? Então eu consigo dizer sim com muito mais propriedade e, de fato, bancar, né, as minhas escolhas, mais responsabilidade, digamos assim, mais presença. E trazendo isso à tona, eu fiquei refletindo. Eu poderia muito bem simplesmente fazer de uma forma tradicional, diremos assim, esse tipo de vídeo. Se você pesquisar esse tipo de vídeo, a forma tradicional dele. Só que eu sempre gosto de atrelar isso dentro da minha rotina, que é uma coisa que eu bato o pé, que faz sentido, ainda mais se você também tá dentro dessa subcultura, né, subcategoria de dona de casa, romântica. Eu sinto que atrelar as criações dentro da minha rotina faz sentido. Eu sinto que isso deixa as coisas mais fluidas, espontâneas. E na hora que eu tava gravando ontem, assim que meu marido saiu pro trabalho, anteriormente, umas horas antes, eu deixei a caixinha do meu microfone de lapela carregando, deixei o celular, que é onde eu capto as gravações, e deixei carregador de pilhas carregando para poder colocar no vibrador. Organizei a questão de lingerie, organizei os cenários, vulgo a casa, né? Um pouquinho, assim, a gente faxinou, organizou, deixei cheirosinho, né? Porque, querendo ou não, a gente tá fazendo isso primeiramente por nós, né? Pra nossa sexualidade, pro nosso próprio prazer, nossa própria realização. Pelo menos eu penso dessa forma. Me conta aí o que você pensa. Pra nossa própria intimidade, né? Pra nossa própria conhecimento do nosso próprio corpo, dos nossos próprios prazeres, nossas sensações. E, minha amiga, foi e tem sido momentos de muitas descobertas de como lidar com uma depressão e ansiedade e criando conteúdo adulto. Porque aqui pra gente, você chegou até esse momento, sabe o tanto que a gente tem de intimidade, né? Então a gente poder, aqui é um lugar seguro pra gente falar e se quisermos ser, sem julgamento. Já fazem, por exemplo, alguns dias que eu não tomo banho, que a deprê pegou forte nesse quesito. Escovar o dente raramente. Ter relação sexual com meu marido também, não sei quando foi a última vez. Então, por exemplo, me dar essa oportunidade própria, gozar, foi também um momento de decisão. Eu atrelo muito o privacy como uma questão muito profissional mesmo, sabe? Porque aí eu lido isso, eu entro no modo, de fato, que eu tenho que, entre aspas, bater o ponto, como se fosse num trabalho CLT, quando eu escolho criar conteúdos, por exemplo. E aí a mentalidade vira outra, né? Quando a gente atrela uma forma mais assim. Eu pelo menos lido dessa forma. Então, quando eu pensei em fazer isso, foi um voto de confiança com a minha própria eu, que sabia que quimicamente esse tipo de atividade ia me remeter a várias questões químicas que me trazem bem-estar, né, minha amiga? Qual que é o nome? Dopamina, né, e um monte de outras coisas. E trazendo isso como exemplo, O que tá fazendo barulho aqui no arroz? Tava estralando. Pronto, voltei. Fui lá socorrer um arroz que tava sendo feito. Então, minha amiga, nem sei mais o que eu tô falando. Ficou. E aí, nessa oportunidade de eu ter essa intimidade comigo e proporcionar um retorno financeiro, eu lidei da forma mais profissional possível, sabe? Eu iniciei a gravação assim que meu marido saiu. Eu liguei uma velhinha, sabe? Pra fazer entrar no clima. Uma velhinha cheirosa. Coloquei uma calcinha. Aí eu fui gravando desde então. Aí peguei, fui na sala e conectei no YouTube numa playlist, né? Pra ouvir. Aí eu coloquei
sexy music. Aí eu cliquei em qualquer playlist lá que me atraiu no momento, na capa. Aí tocou de fundo. E aí, posteriormente a isso, eu fui no escritório. O computador tava ligado. E nesse momento eu já fui checando uma questão no chat da Privacy, porque eu perguntei pro comprador por qual nome a pessoa gostaria que eu chamasse na hora da finalização lá do que eu estaria fazendo, né, na gravação. Então eu tava estruturando esse briefing, né, vamos dizer assim, o que de fato eu ia criar e o como eu ia criar. E aí eu vi lá que a pessoa já tinha respondido, e aí eu chamei, anotei, e aí desde esse momento eu já comecei a chamar pelo nome a pessoa. E aí eu lidei nesse contexto, nessa gravação, de uma forma como se eu tivesse numa chamada de vídeo, ou para quem conhece a questão de lives, saber que existe essa abordagem de chamada, como que era? Live exclusiva, quando você e o seu espectador estão ali juntos, sabe? Você, esses dois. Eu fazia lives públicas e exclusivas. Hoje em dia, não faço lives. Eu tenho preferência de fazer a entrega desse formato de vídeos e fotos. Mas existiu essa minha versão que fazia. E aí, quando eu faço esse tipo de vídeos personalizados, eu meio que viajo no tempo nessa minha versão que fazia lives. Isso foi algo que sinto bem. Eu sinto como se fosse uma preliminar pra mim, criadora. Entende? Eu sinto como se de fato eu tivesse me estimulando. É literalmente uma preliminar. Porque não tem outra palavra. Se fosse uma preliminar pra mim. Antes de eu de fato começar a fazer o vídeo pra pessoa, eu primeiro preciso, né, trazer uma questão mais emocional. E foi nisso que foi preparando o ambiente, me preparando psicologicamente também. Dia anterior, né, no qual eu falei que eu ia entregar aquele vídeo em 24 horas, eu fui me preparando, né? Isso é extremamente bom. Por quê? Quando você tá com a sua mente tranquila, as suas criações é uma extensão das formas. Porque a forma como você grava vai ser de fato a forma que você está querendo trazer a sua expressão. Então eu gosto de trazer sempre numa coisa mais intimista, né? Como se fosse a pessoa estivesse ali. Então eu converso com a pessoa, então eu conversei com a pessoa que me trouxe o nome ali. E fui trazendo esse tom mais pessoal. E foi legal, fui no computador, e aí nas músicas que foram tocando, eu fui falando com a pessoa, fui dançando. Depois eu fiz uma striptease, poderia se dizer. Tirei minha calcinha. E aí depois eu fui no banheiro. E como eu tinha... Olha aí uma questão de você juntar a sua rotina. Como eu tava trazendo essa pessoa dentro do meu contexto, como eu tava trazendo essa pessoa pra minha realidade, uma das coisas que foi bem interessante foi que eu tinha algumas roupas que eu precisava colocar pra lavar. E aí depois que eu fui no escritório e verificar essa informação que eu precisava incluir no vídeo, que era o nome da pessoa, depois na hora do meu gozo, que eu ia falar, e falei, né, aqui é Nido Futuro, eu fui no banheiro, separei as roupas pra de fato eu colocar na lavanderia. Então eu peguei, fui conversando com a pessoa, fui trazendo esse momento mais fantasia de dizer que, né, que a pessoa poderia falar palavras sujas pra mim, e aí eu fui trazendo uma conversa ali num tom muito íntimo. Isso particularmente pra mim é o ápice de preliminares para as minhas criações sob demandas. E eu me divirto, porque aí eu consigo me soltar mais, de fato. Eu me sinto mais à vontade com o meu próprio jeito de criar.
E aí, minha amiga, não deu outra. Eu depois peguei essas roupas, fui na lavanderia, coloquei na máquina, deixei tudo no jeito para só ligar a máquina quando eu tivesse que sair pro CLT. Foi nessa ocasião que eu continuei me exibindo, né? Toda sensualizando pra pessoa, toda fazendo um mexe pra cá, um mexe pra lá, né? E depois disso eu fui pro quarto. Aí no quarto eu apresentei o quarto pra pessoa, falei que aquele quarto é um íntimo onde só eu e meu marido temos, né? Essa questão ali. E foi muito interessante. Eu fui conversando, fui mostrando, fui ambientalizando a pessoa. E aí, que é o tio da coisa. As coisas foram... E aí eu fiquei lá em cima da cama. E aí eu fui adaptando o celular em diversos ângulos, em cima da cama. Aí teve uma hora que eu brincava assim, aqui, pode vir, não sei o que. Aí eu meio que esticava a mão como se estivesse, né, dando a mão pra pessoa. E usar o suporte que faz a localização, ó, de movimento, vai te dar muito mais liberdade para criar também. Eu vou deixar todos os meus equipamentos aqui na descrição, se você tá me ouvindo, na plataforma que você tiver, que é um suporte assim que tá me dando uma liberdade a mais. Entende? Faz sentido você criar de uma forma mais dinâmica, que deixa você ficar com as mãos livres, entende? Então, eu fui me movimentando, dizendo, peguei lubrificante, mostrei, etc e tal. Aí depois de lá, depois dessas várias posições na cama, né, toda me exibindo, eu fui pro escritório. Aí conectei um conteúdo lá para poder me estimular mais visualmente. E peguei um espelho também, apoiei assim de frente, que eu fiquei na cadeira, depois eu alternei para um puff, fiquei de pernas abertas, assim, sentada, lá me estimulando. Coloquei um fone pra ouvir o que eu tava assistindo no computador, um pornozinho lá, gostoso. Minha amiga, sério, eu não sei o que e o como você prepara uma preparação, digamos assim. Isso foram coisas muito recentes que eu tô me identificando e não é de hoje, sabe? Não é de hoje essa forma de me identificar dessas preliminares. Poderia brincar assim. Mas a questão, por exemplo, agora eu vou uma coisa mais cabeçuda aqui, ó, pra galera, cabeçuda. Como que eu consegui, de fato, criar, estando nessa questão da depressão e maturidade emocional tem sido algo que tem sido prioridade na minha vida. Então eu tenho feito análise quinzenalmente com a psicanalista. Isso de trazer uma conversa com um profissional da saúde mental também tem super me auxiliado, né, nesse meu processo. Tomado meus remedinhos, né, que a psiquiatra me passou, feito minimamente uma atividade física, indo na fisioterapia, cuidando do meu joelho, que é outro dodói. Você entende? Eu não sei o que você tá passando. Mas, minha amiga, a questão de você trazer dentro das suas preliminares a pré-produção, minha amiga, as coisas vão ficar muito mais leves. Confesso que eu até comentei com meu marido que eu tava, né, umas horas antes, com uma preguiça de fazer aquilo. Mas aí eu meio que mudei minha mentalidade, né? E ele me trouxe também sempre esse lembrete de que eu sou uma mulher medicada, analisada. Então, eu sou capaz de bancar as minhas escolhas. Se eu disse sim, é porque realmente aquilo ali estava alinhado ao que eu estava disposta a fazer e foi feito, né? Concluído com sucesso. Já entreguei, tem surgido mais assinantes, mais inscritos, e isso é resultado de muitas escolhas que eu e você vamos bancando. Então aqui não é um tutorial, nem um guia, apenas recortes das minhas experiências que eu tô atrelando nas minhas pré-produções. Amiga, não foi simples, sabe? Depois, quando eu já tava lá me estimulando, tal, usei e tal,
finalizei, eu tava com a hora marcada pra começar a me arrumar pra sair pro meu CLT. Então, eu tive que editar o vídeo que eu compartilhei com esse assinante, esse comprador, lá no meu CLT. Então, eu editei no banheiro do meu CLT. Então, quando é que a gente faz acontecer, né? Então, eu fui, né? Acabei a gravação, desliguei tudo que tinha que desligar, né? Fechei tudo, liguei a máquina pra deixar trabalhando enquanto eu tava saindo pra trabalhar no CLT. Aí, beleza, lá no banheiro do CLT, eu fui e dei continuidade na edição desse vídeo, que durou mais de 20 minutos. Todo esse processo que eu te falei de preliminar, que eu deixei no vídeo. Isso agregou mais valor. Eu não só entreguei o que a pessoa pediu, quanto mais coisa. E isso pra mim é algo que eu atrelo como um grande diferencial. Não sei você, mas eu gosto de trabalhar dessa forma, de entregar, né, além do que foi me solicitado. Isso me faz muito feliz, sabe? Que aí é uma questão até de realização e propósito. Quando a gente de fato entende que a gente proporciona prazer, realização, alegria, empoderamento para alguém, aquele momento de intimidade com a pessoa. É muito bom. Muito bom que a gente pode proporcionar isso na nossa medida, né? Aí, minha amiga, não foi só isso, não. Mas outro exemplo, depois que eu finalizei a edição no banheiro, fiquei exportando o computador enquanto eu trabalhava no meu celular. Demora a exportação. Eu tava tentando subir 4K. E aí, 4K, infelizmente, tava um tamanho de arquivo muito pesado. Muito pesado a ponto de que eu tive que tentar reduzir o tamanho do arquivo. Só que eu entrei num site, e um site online aí, para reduzir o tamanho de arquivo, eles têm um limite. O limite era inferior ao que eu precisava. Então eu tive que ir de novo no editor de vídeo no celular e tentar subir 2K, não foi. Tentei 1080p, não foi. Aí tive que colocar 720, não foi. Tentava enviar pelo chat, nessas resoluções não ia. Ou tava com alguma questão no próprio plataforma naquele momento, né? Ou de fato no celular não tava fazendo essa sincronização de arquivos. Foi nessa hora que eu fui relatando isso ao comprador, que eu tava tentando e tal, até que isso ocorreu. O comprador de fato não estava presente naquela hora que eu estava tentando enviar. Eu estava fazendo a minha parte de documentar e relatar as tentativas, que estava tendo uma questão ali, né, técnica, de não conseguir enviar. Mas, quando a gente quer, né? Voltando, amiga, vou concluir essa parte do bate-papo, que eu vou almoçar com o marido. Mas olha que legal, quando a gente tem responsabilidade, a gente, sabe, Aí eu lidei falando com a pessoa, né? Independente se a pessoa estava online ou não. Eu tava documentando que a cada hora eu tava tentando. Até que quando eu cheguei em casa, depois das 11 horas da noite, eu liguei o computador, fiz o download do arquivo específico que foi feita a exportação. Tentei enviar pelo computador, pelo chat, conforme combinado, né? E consegui. Eu acredito que pelo computador consiga suportar esse tamanho. E aí deu certo. Oi, meu amor, estou finalizando esse vídeo e, pra ser mais exata, já fazem quase um mês que estou nesse processo criativo junto com você, tá? E isso tudo tem me ensinado muitas coisas que durante esses minutos que a gente passou juntas, eu fui trazendo à tona algumas reflexões. Tem muita coisa que ainda estou, né, trazendo mais compreensão, mas de uma coisa eu não posso negar, que várias coisas no decorrer disso tudo foi me ajudando a trazer mais autocompaixão, né, nesses dias desafiadores. Uma das coisas que eu queria, só para finalizar, é assistir coisas
que a gente consegue sair um pouquinho do nosso mundo, da nossa vida, da nossa perspectiva de mundo, e a gente consegue ampliar os nossos repertórios, né, com base em outras narrativas. Então assistir séries me ajuda muito, tem me ajudado. Esse entretenimentos um pouco mais passivo, né, de eu ficar só assistindo, fica aí uma dica. Outra coisa que também tem me auxiliado bastante é pensar em outros projetos. Então, em paralelo, estou criando mais corpinho no meu futuro livro físico, que eu vou estar publicando e disponibilizando para venda em tempo real. Então, estou estruturando, né, aos poucos. Isso é muito bom. Eu até vou mostrar para você, se você tá até aqui nesse momento, né, vai receber esse spoiler. Eu estou escrevendo uma crônica reflexiva. Então, já apaguei, confesso, muitas coisas que eu já havia escrito. Mas, por enquanto, são essas ideias que eu quero dar um corpo a mais. Entende? E escrever tem sido ótimo, né? Expandir o que tá nessa cabeça, né? As várias abas da nossa cabeça, expandir isso, sendo escrevendo à mão ou digitando, tem me ajudado bastante. Fica aí uma dica complementar. E claro, escrever e relatar, a gente identificar como a gente está se sentindo em cada dia, né, em relação a sintomas físicos, emocionais. Eu estou escrevendo até para passar para os profissionais, né, adequados para futuramente fazer algum tipo de ajuste dentro das medicações, se necessários, sabe? Enfim, escrito, né, algo me dá a oportunidade de criar de formas divertidas, diferentes. Tem sido realmente momentos de muita autorreflexão. Então fica aí uma dica, tá? Escrever como se fosse um diário. Teve um momento X que eu contei pra minha mãe sobre o meu diagnóstico, então eu precisei elaborar isso, fazer como se fosse um script, porque eu, ansiosa, tinha várias camadas aí, né, de autocobrança em relação a esse compartilhar. Enfim, tudo certo, na medida do possível. E estudar coisas que me interessam. Então, mais do que nunca, coisas relacionadas à cinematografia tem me ajudado bastante também a trazer essa alegria e mais otimismo, né, mais positividade e vontade de criar. Então, de uma das coisas que eu estava até pensando aqui, né, um pouquinho mais sobre mim, é nutrir, amiga, mais as suas paixões. Então, pensar como que você pode atribuir, por exemplo, ao seu ambiente na sua casa, algo que te lembre constantemente, né, te dê esse acolhimento, esse carinho, né, no meio a tantos dias, né, é aquele abracinho gostoso que você pode proporcionar pra você, quem sabe, uma decoração afetiva também. Se você for uma consumidora aí de brechós e bazares beneficentes, também é algo que me acolhe, né, acordar sem despertador, se possível, né, dentro de todos os privilégios que você e eu temos, café puro, enfim, ver aplicativos que lhe tragam mais comodidade, né? Por exemplo, o Feed Mercados pra gente é uma bênção. Enfim, pensar realmente o que lhe traz alegria minimamente dentro desse processo, tá bom? Então aqui eu vou construindo e vou relatando pra você muitas coisas que vão acontecendo. Eu coloquei no mundo meu curso, né, de edição de vídeo, que vira e mexe alguém comentava sobre. Então eu estou também aos poucos incluindo mais aulas lá. É um método autêntico aí, caso você seja criador e queira, né, trazer essa edição mais realista para sua vida. Isso também tem me trazido muita alegria. E aos poucos, quem sabe você estruturar roteiros para os seus conteúdos, tá? E organizar a sua vida. Por exemplo, aqui já tá agendada a minha análise e tem sido bem bom, por mais que a minha ansiedade
de lidar com questões sociais ainda é muito prevalecente, eu sei que no momento e no pós eu vou colher frutos, sabe? Então fica aí uma dica. Lembrando que eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Links em relação ao vídeo que você pode estar personalizando junto comigo, eu posso lhe proporcionar, caso você queira. Coisinhas relacionadas ao bolo, ao microfone, tá? Esse microfone que eu tô falando agora. Há coisinhas complementares de equipamentos, monitor, aquele suporte que eu te falei para celular com rastreamento automático de rotação de 360. Tem aqui também, tá bom? E claro, vou deixar o contato da minha rede de apoio, psicanalista, terapeuta integrativa, psicóloga, todas aqui na descrição também. Contacte elas, vagas estão limitadas, então garanta já o seu tempo para que você, assim como eu, consiga, né, fazer a manutenção, né, da sua saúde mental. Eu sinto que isso é uma responsabilidade emocional que eu tô tendo comigo em primeiro e com certeza com você, né? Então isso é muito lindo. Tá bom, meu amor? E vamos finalizar esse vídeo. Eu não posso deixar de falar dos livros, né? Além de assistir passivamente coisas na televisão, etc. Aqui também a leitura da vez que eu quero indicar pra você. Tô lendo esse daqui no e-book. Tem sido ótimo, tá? Muito bom para encontrar um foco ideal pro trabalho e a vida. Um livro físico também perfeito, sem defeitos. A gente mira no amor e acerta na solidão. Eu amo e honro muito essa vida. E lembre-se, esse canal, ele não é monetizado, então qualquer forma que você puder ajudar, contribuindo, vai ser incrível, tá bom? Ai, espero que você tenha se divertido, refletido, ou pelo menos eu lhe fiz uma boa companhia. Beijinho, tá? Considere se inscrever aqui no canal. Beijo. E querer muito uma coisa e sustentar muito essas nossas escolhas, né? Bancar, de fato. Eu tô muito feliz de estar bancando isso e poder compartilhar com você. Vou desligar. Peraí que eu vou desligar.